Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. GYC, feliz sábado! Que privilégio incrível estar aqui com vocês em Orlando. Eu quero fazer uma pergunta e eu acho que já sei a resposta. Quantos de vocês até agora têm sido abençoados por estarem no GYC? Podem dizer amém? Que bênção poderosa é o GYC. A geração Jovens para Cristo tem sido uma força extraordinária dentro da igreja. E eu fico imensamente feliz em ver toda a igreja mundial apoiando essa iniciativa. Que privilégio fazer parte de algo que é maior do que nós mesmos. Eu quero dizer a vocês que fazer parte do GYC, estar aqui nesta convenção, é uma das decisões mais importantes que vocês poderiam tomar, porque essa experiência vai sustentá-los nos tempos difíceis, nos momentos desafiadores e também nas oportunidades que o Senhor colocará diante de vocês num futuro muito próximo. E eu digo isso com total convicção. Jesus está voltando em breve. É por isso que o GYC existe, foi por isso que ele nasceu, foi por isso que tantos jovens se envolveram nesse movimento extraordinário. Eu quero também afirmar
e valorizar os ministérios jovens da nossa igreja. Temos muitas organizações, muitos departamentos diferentes e todos estão fazendo sua parte para levar os jovens aos pés da cruz. E a partir daí, envolvê-los na missão. Percebam isso. O envolvimento de vocês com o GYC é de extrema importância. Deus quer que vocês façam o impossível. Deus quer que vocês vejam o invisível. Deus quer que vocês façam parte de algo maior do que vocês mesmos. Isso não é apenas mais uma igreja, nem apenas mais uma denominação, nem apenas uma organização humanitária simpática. A Igreja Adventista é um movimento nascido no céu. E muito em breve veremos sua culminação com a volta do nosso Senhor e Salvador. Vocês foram chamados para fazer parte disso. Agora, quero que abram as Escrituras e vamos usar bastante a Bíblia hoje. Então, peguem as suas Bíblias, seus iPhones, iPads, do que tiverem aí. Abram no texto bíblico que foi lido anteriormente. Vamos ler um pouco mais para iniciar. Jeremias, capítulo 32. Mais ou menos no meio da Bíblia, Jeremias 32. E vamos começar pelo verso 17. Eu estou lendo na versão New King James. E eu preciso dizer, recentemente ganhei outra Bíblia linda. Esses dias eu estava separando algumas Bíblias e contando histórias sobre elas para nossos netos. Todos estavam conosco no Natal. 18 pessoas numa só casa. 3 filhas maravilhosas. Emily, Elizabeth e Catherine, com seus maridos. E 2 deles, inclusive, Cameron DeVager e David Wright, estão apresentando aqui. Na verdade, a maioria dos nossos filhos e netos está aqui no GYC agora. É importante fazer parte de uma família. Uma família que não é apenas unida por laços genéticos, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que somos uma família aqui no GYC. Enquanto mostrava as Bíblias e compartilhava suas histórias, eu comecei a contar quantas Bíblias eu e Nancy temos. E quero dizer algo a vocês. Pela graça de Deus, Nancy está se recuperando de uma queda que sofreu há cerca de 10 ou 11 semanas. Vocês a viram subir aqui neste palco e Deus é poderoso. E Ele pode nos conduzir através de qualquer coisa. Nós contamos mais de 100 Bíblias entre nós dois. Alguém pode dizer, mas por que tantas Bíblias? Você deveria doar algumas. Isso é verdade, é uma ótima ideia, mas algumas delas são tão preciosas. Eu não tenho tempo para contar todas essas histórias, porque há coisas importantes que eu preciso compartilhar com vocês. Mas quero agradecer pela Bíblia do GYC. Essa é a palavra de Deus. Este é o foco central do GYC, porque ela representa a palavra viva, Jesus Cristo. Deus está enviando vocês para uma missão. Jeremias 32, verso 17. Ah, Senhor, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. E essa é a oração de Jeremias. Agora vejam a resposta de Deus no versos 26 e 27. Na verdade, o verso 27. Verso 26, então veio a palavra do Senhor de Jeremias dizendo, eis que... Eu quero que vocês levem isso muito a sério, porque esse é o tema da mensagem de hoje. Nada deve ser invisível para vocês. Nada deve ser impossível para vocês. Por quê?
Vamos ler. Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E Deus continua respondendo no capítulo seguinte. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, isso é Deus falando, e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nada é difícil demais para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Agora, talvez alguém diga, tudo bem, pastor, isso soa muito bonito, mas é incrível eu estar aqui no GYC, mas foi quase impossível chegar até aqui. Eu nem sei por que estou aqui. Pastor, o senhor não me conhece. Eu sou uma pessoa tímida. É meio como o pastor Justin Kim estava dizendo. Ele simplesmente não gosta muito de estar no meio de pessoas. Bem, eu preciso dizer uma coisa a vocês. Eu convivo bastante com o pastor Kim e ele gosta assim de pessoas. E nós nos divertimos muito juntos. Mas alguém pode dizer, eu não consigo sair batendo de porta em porta. Eu vou ser honesto com você. Eu até fiquei um pouco hesitante ontem quando saímos para bater de porta em porta. E eu preciso dizer que fiquei profundamente impressionado com o trabalho missionário do GYC. Eu quero agradecer ao GYC e à sua liderança por tantas coisas, inclusive pelo alcance missionário. Tivemos o privilégio de visitar 2 locais diferentes. Em um deles estavam preparando kits especiais para presidiários. Em outro, estavam ajudando pessoas em situação de rua. Aliás, aprendi um novo termo e apropriado: unsheltered, pessoas sem moradia. Unsheltered. Eles estavam dando banho, lavando roupas, oferecendo comida, mas naquele lugar ninguém sai sem ouvir sobre Jesus. Que privilégio poder alcançar e tocar a vida das pessoas, mas alguns ainda dizem: é impossível para mim bater de porta em porta, é impossível alcançar a minha família, é impossível entender tudo o que foi falado no GYC. Tantos seminários incríveis, tantas mensagens maravilhosas, eu não entendo, é impossível para mim, é impossível até mesmo guardar a lei de Deus, é impossível ser cristão, eu nem sei por que eu estou no GYC, eu não sei nem por que estou aqui, é impossível. Então deixe-me dizer algo, irmãos e irmãs, meus jovens amigos, nada é impossível para Deus. Nada é invisível para Deus. Deus precisa de vocês de uma forma especial. Que vocês saiam desta convenção amanhã de manhã, depois do desafio final, entendendo que tudo é possível com Deus. Ser um estudante comportor, bater de porta em porta, tocar o coração das pessoas. Ser um profissional de saúde ajudando pessoas a entenderem como viver melhor. Ser um obreiro bíblico, atuar em qualquer área, em qualquer profissão, em qualquer vocação que Deus tenha confiado a vocês, onde quer que vocês estejam, o que quer que estejam fazendo, Deus usará isso para tornar o impossível possível, para tocar a vida das pessoas, porque Deus está contando com você e com você para fazer parte do movimento adventista dos últimos dias. Proclamando as 3 mensagens angélicas com Cristo no centro de cada uma delas. A justiça de Cristo. Como ouvimos outro dia, quando o pastor Kim falou pela manhã sobre a justiça justificadora e santificadora de Jesus Cristo. Deus quer usar você para ajudar a concluir sua obra. Jesus está voltando em breve. Agora, junto com vocês, eu estava observando essas coisas aqui no palco.
Eu confesso que eu não as examinei de perto, mas eu acho que é algo muito bonito. Obrigado, GYC, por nos fazer sentir em casa aqui na Flórida. A Flórida tem muitas laranjas. É provavelmente a primeira vez que eu vejo isso destacado dessa forma. E fiquei me perguntando, essas coisas são reais? Bom, eu preciso dizer, esse aqui é um arbusto bonito, mas esse eu diria que é invisível, porque não é real. Mas essas são reais. Deus quer usar vocês para levar não apenas a doçura das laranjas, mas a doçura do amor de Deus a uma geração que está morrendo, porque eu creio que Jesus está voltando tão em breve que podemos ser a última geração antes do retorno do Senhor. Agora, só para provar que essas laranjas são de verdade, eu quero dar algumas a vocês. Tudo bem? Eu vou jogar uma. Boa pegada. Eu não pedi permissão para fazer isso. Presidente Park, me perdoe, eu estou saindo um pouco do roteiro, mas essas coisas são maravilhosas, são bênçãos de Deus para nós. E eu quero que vocês levem isso. Aqui vai mais uma. Deus quer usar vocês para fazer o impossível e levar a doçura do amor de Deus a todos que encontrarem. Quero dizer a vocês alguma coisa. Moisés estava com muito medo. Ele estava diante daquela sarça ardente, sem saber o que iria acontecer. Hoje cedo, bem cedo pela manhã, eu espero que vocês tenham estado aqui no devocional matinal, eu estive em todos. O pastor Kim abriu para nós algumas verdades maravilhosas e o painel da escola sabatina fez um trabalho simplesmente magnífico, que ao nos ajudar a entender essa experiência, mas Moisés estava diante daquela sarça e ele estava com medo. Vamos olhar para Êxodo, capítulo 2. Nós não vamos revisar todos os detalhes, porque o painel já fez isso de forma excelente. Mas quero que vocês compreendam a impossibilidade da situação que Moisés enfrentava. Primeiramente, pensem em seu nascimento e em sua vida. Em Êxodo, capítulo 2, parecia impossível imaginar que aquele bebê condenado à morte fosse agora salvo pela filha de Faraó. Impossível! Impossível também que Miriam se aproximasse e dissesse: "Você quer que alguém cuide dele?" Bem, vocês acham que a filha de Faraó não sabia exatamente qual era a ligação ali? Impossível. Eu preciso dizer algo a vocês. Muito se fala sobre sair do Egito. E eu entendo isso. Mas eu quero contar algo pessoal. Eu cresci no Egito. Eu cresci no Cairo. Eu cresci perto das margens do Nilo, onde Moisés cresceu. Hoje, o Egito tem cerca de 120 milhões de pessoas. E eu quero dizer algo especial àqueles de vocês que responderam ao apelo do Dr. Waterbrook, quando ele fez aquele testemunho tão bonito e desafiador para ir aos lugares mais difíceis. Alguns de vocês, Deus não está chamando para sair do Egito, Ele está chamando para voltar ao Egito. Porque há 120 milhões de pessoas que precisam ouvir esta mensagem preciosa. Na verdade, existem lugares em todo o mundo, inclusive nos seus próprios bairros. Não pense que você precisa ir para o exterior para ser um missionário. Você pode ser missionário na sua própria casa.
Quando você voltar, seja no domingo, na segunda ou quando retornar, entenda isso. Deus quer que você faça o impossível para tocar o coração de pessoas que têm sido resistentes a conhecer Jesus. Bem, as coisas impressionantes sobre Moisés continuam. O painel explicou sobre a morte do egípcio, depois a fuga de Moisés do Egito e sua ida para Midian, onde ele precisou desaprender tudo o que havia aprendido no Egito e entrar, por assim dizer, na Universidade de Deus. Deixe-me dizer algo: a educação adventista do sétimo dia é poderosa e maravilhosa. Eu quero que todos vocês tenham a melhor educação possível. Mas digo uma coisa com convicção: nada se compara à experiência de caminhar dia após dia com a Bíblia ao lado de Jesus, porque ele vai conduzi-lo à mais alta educação que existe. Então Moisés precisou desaprender muitas coisas que havia aprendido no Egito, e ali estava ele, 80 anos de idade, diante de uma sarça ardente e com medo. Bem, ele tinha bons motivos para estar com medo. O texto diz que Deus queria que Moisés voltasse para libertar o seu povo. Eu preciso comentar algo sobre a sarça ardente. Se vocês forem hoje ao Monte Sinai, vocês visitarão um mosteiro chamado Santa Catarina. Eu não tenho tempo para contar tudo sobre isso, porque há outras coisas, mas quando eu estive lá certa vez, você faz um tour pelo mosteiro e chega a um grande arbusto junto a um muro. E os monges que moram lá, eles dizem: esta é a sarça ardente de Moisés. Bem, nós sabemos que isso não é verdade. Não sabemos onde fica a sarça. Mas uma coisa é certa: quando Moisés esteve diante daquela sarça, ele teve medo, porque Deus estava pedindo que ele fizesse algo extraordinário. Bem, Moisés responde conforme registrado no capítulo 3, verso 4, eis-me aqui. Mas então, quando Deus o chama para ir, aquilo parece impossível. No verso 11 diz: quem sou eu para ir a Faraó? Como foi repetido hoje pela manhã na escola sabatina. Eu não sou a pessoa certa. Então Deus responde no verso 12, e esta é uma resposta poderosa para todos aqueles que acham impossível cumprir aquilo que Deus está pedindo. Diz aqui em Êxodo 3, verso 12, essa é a sua promessa, apegue-se a ela hoje. Em Êxodo 3, verso 12, Deus diz: eu certamente estarei contigo. O impossível se torna realidade. Então, Moisés pergunta: mas quem direi que me enviou? Eu sou o que sou. Que coisa maravilhosa! Quando você estiver numa situação extremamente difícil, lembrem-se, você foi enviado pelo grande Eu Sou. Aquele que supera qualquer dificuldade, qualquer impossibilidade, qualquer coisa invisível, o Eu Sou estará com você. Depois vem aquela história da serpente, quando se pega uma cobra. O meu cunhado gosta de lidar com cobras. Eu não gosto, mas ele gosta. E você usa uma ferramenta especial, uma extensão com uma pinça na ponta para segurar o pescoço da cobra. E você não a pega pela cauda, senão ela se vira contra você. Mas para exercitar a fé, Deus disse: pegue-a. E Moisés obedeceu. Bem, mesmo assim, Moisés ainda não estava convencido. Então, coloque a mão no peito. Ele tira a mão, lepra. Oh, coloque de novo, curada. Impossível! Deus pode fazer qualquer coisa por você. Nada é impossível para Deus. Quando os filhos de Israel foram provados no Egito pelas 10 pragas,
relembradas aqui nesta sessão do GYC, nós vimos como Deus, em seu poder, cumpriu seus propósitos. Nada é impossível para Deus. Então, no verso 5 do capítulo 12, quando a Páscoa é instituída, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, representando Jesus. O serviço do santuário, explicado nas Escrituras e proclamado pelo ensino adventista do sétimo dia, é uma mensagem poderosa. Jesus está no centro de tudo, tornando o impossível possível para você e para mim. A vida eterna, que parece tão distante e impossível, torna-se realidade por meio do Cordeiro Jesus Cristo. E quando o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas e o anjo passou, ninguém morreu se estivesse debaixo do sangue de Jesus Cristo. Que, como os jovens adventistas do sétimo dia, ao ajudarmos as pessoas a entenderem as 3 mensagens angélicas e o tempo do fim, nunca deixemos de colocar Jesus Cristo, o Cordeiro, no centro de tudo. Jesus Cristo é o centro. Que nunca digam que os adventistas são legalistas ou algo assim. Não, somos um povo centrado em Cristo. Bem, durante a jornada no deserto, Deus esteve sempre presente na experiência do Mar Vermelho, que não temos tempo de detalhar. Eles foram guiados pela nuvem, pela coluna que o conduziu pelo lado oeste do mar. Como eu disse, eu cresci no Egito. E, basicamente, não há nada ali além do que existe por causa do Nilo e da vegetação por causa da água. Mas, ao descerem pelo lado oeste do Mar Vermelho, chegaram a um ponto que patriarcas e profetas descrevem claramente. Havia uma montanha à frente, o deserto a oeste, o Mar Vermelho a leste e o exército egípcio atrás. Eles estavam encurralados. Impossível. Mas Deus abriu o Mar Vermelho. E o povo atravessou por um caminho que parecia impossível. E por que Deus fez isso? Patriarcas e Profetas nos diz na página 290, Deus, em sua providência, levou os hebreus aos desfiladeiros montanhosos diante do mar para que pudesse manifestar seu poder em sua libertação e, de modo especial, sublime isso, humilhar o orgulho de seus opressores. Ele poderia tê-los salvo de qualquer outra forma, mas escolheu esse método para testar sua fé e fortalecer sua confiança nele. Participantes da GYC, vocês enfrentarão probabilidades inacreditáveis, coisas que parecerão impossíveis, mas Deus tem um modo de conduzi-los através delas, e Ele os testará para ver se vocês realmente confiam plenamente no Cordeiro de Deus. Bem, o texto continua dizendo nessa belíssima explicação em Patriarcas e Profetas. A grande lição ensinada ali é válida para todos os tempos. Muitas vezes a vida cristã é cercada de perigos e o dever parece difícil de cumprir. A imaginação antecipa a ruína à frente e atrás vê apenas escravidão ou morte. Ainda assim, a voz de Deus fala claramente: avancem! Devemos obedecer a essa ordem, mesmo quando nossos olhos não conseguem penetrar na escuridão, quando tudo ainda é visível para nós e quando sentimos as águas frias tocando nossos pés. Os obstáculos que impedem nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito hesitante e duvidoso. Jovens, quando saírem daqui amanhã, avancem com fé plena,
com a mão na mão de Jesus Cristo. Aqueles que adiam a obediência até que toda sombra de incerteza desapareça e não reste risco algum de fracasso ou derrota, nunca obedecerão de fato. Irmãos e irmãs, avancem sob o poder de Deus. Agora eu quero apresentar algumas ilustrações muito breves da palavra de Deus, porque eu desejo provar pelas Escrituras que nada é impossível para Deus. Ele nos ajuda a enxergar o invisível. E ao final da mensagem, eu quero compartilhar uma experiência pessoal. Nada é impossível para Deus. Ao revisarmos as coisas extraordinárias que Deus realizou nas Escrituras, Ele quer que entendamos plenamente que seu caminho é o caminho correto. Ele abre caminho em toda situação impossível. Em Gênesis 18, versos 1 ao 14, especialmente nos versos 13 e 14, os visitantes dizem a Abraão: você terá um filho. Sara, sua esposa, já idosa, assim como Abraão, ela riu. E no verso 13 diz: e o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo, na verdade darei à luz um filho, sendo eu velha? Ela tinha 90 anos. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Quero lhes dizer, nada é difícil demais para o Senhor. E Isaac nasceu, como registrado em Gênesis capítulo 21. Em Lucas, capítulo 1, e versos 30 e 31, é dito nessa explanação magnífica sobre o anjo que vem até Maria, e você conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, verso 31 de Lucas, capítulo 1. E Maria ficou no mínimo perplexa, e então, no verso 37, porque para Deus nada é impossível. Olhe em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 e verso 24 em diante. 19, verso 24. E diz aqui: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falando. Quando os discípulos ficaram espantados e perguntaram: quem então pode ser salvo? E Jesus respondeu: para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. DYC, eu não sei o que vocês estão enfrentando, jovens, mas tudo o que enfrentam tem respostas quando vocês estão conectados com Deus. O impossível se torna possível. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 17. E fala sobre um menino possesso por um espírito maligno e cuja a cura era desejada. E então, no verso 23, Jesus declara, e essa é uma promessa para vocês hoje: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, outro ponto que muitos consideram impossível. Sabe, é impossível vencer o pecado. Eu sou assim mesmo e... havia um comediante, muitos anos atrás, quando eu era menino, cuja resposta padrão para qualquer coisa errada era: foi o diabo que me fez fazer isso.
O diabo realmente está aí tentando desencorajá-los de todas as formas possíveis na missão que Cristo lhe confiou. E se você cair em pecado, já que todos nós somos pecadores, você simplesmente dirá: bem, o diabo me fez fazer isso e eu acho que não há o que fazer. Deixe-me dizer, algumas pessoas acham que é impossível vencer o pecado. É impossível sem Jesus. Não é possível sem sua justiça justificadora, santificadora e, por fim, glorificadora. Mas ouçam o que Deus tem a dizer e Apocalipse tem a dizer. Então Deus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, esse é Jesus falando, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deus está nos conduzindo por uma jornada de aperfeiçoamento de caráter, não por algo que façamos por nós mesmos, mas por uma entrega completa a Ele. E então Ele opera em nós para completar aquilo que Ele deseja. No Espírito de Profecia, lemos esta citação maravilhosa. Diz: façamos uma aplicação das palavras de Cristo aos nossos próprios casos individuais. Somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Então busquemos o ouro e as vestes brancas que Ele oferece. A obra de vencer não está restrita à era dos mártires. O conflito é para nós, nestes dias de sutis tentações ao mundanismo, à autoconfiança, à indulgência do orgulho, da cobiça, das falsas doutrinas e da imoralidade. Colocamos a Bíblia acima de tudo. Ela é a nossa regra de fé. Mas o Senhor também inspirou Ellen White pela mesma fonte de inspiração. O Espírito de Profecia é um dos maiores dons concedidos à Igreja Adventista. Coloquem a Bíblia em primeiro lugar, mas leiam, estudem, vivam e compartilhem o que Deus nos deu por meio desse dom. Ela continua dizendo: podemos vencer. Sim, plena e inteiramente. Jesus morreu para nos prover um caminho de escape para que possamos vencer toda falha, resistir a toda tentação e finalmente sentar-nos com Ele em seu trono. Somente pelo poder de Jesus. Não deixem ninguém dizer que isso pode ser feito por esforço humano. Deus quer agir em vocês para levar a uma compreensão poderosa da verdade. Bem, no livro de Hebreus temos muitos e muitos textos lindos que nos ajudarão a entender o que a nossa alta vocação, página 353, nos diz. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 7, capítulo 10. Deus nos ajudará a encontrar um caminho que o represente, porque nada é impossível para Deus. E se quiserem algo que realmente os ajude a compreender como todo esse aspecto de ver o impossível, enxergar o que não se vê, o invisível, como Deus pode ajudar sua vida a se tornar cada vez mais semelhante à de Jesus, pegue o seu livro Caminho a Cristo e leia nas páginas 62 e 63. Não dá tempo de ler tudo para vocês, mas isso nos dá uma bela compreensão sobre a justificação na página 62. O caráter de Cristo substitui o seu. E você é aceito diante de Deus como se não tivesse pecado. Isso é impossível, mas através de Cristo é possível. E então vem a santificação. Mais do que isso, Cristo muda o coração. Ele habita em seu coração pela fé. Vocês devem manter essa ligação com Cristo pela fé e pela entrega contínua da vontade a Ele. E enquanto fizerem isso,
Ele operará em vocês tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. E então, essas duas últimas e belíssimas duas frases, mais ou menos da página 63 de Caminho a Cristo. Assim, nada temos em nós mesmos de que nos gloriar. Não temos base alguma para exaltação própria. Nosso único fundamento de esperança está na justiça de Cristo imputada a nós. Isso é justificação. E naquela justiça realizada pelo Espírito Santo operando em nós e por meio de nós, isso é santificação. Nada é impossível para Deus. Agora, para sublinhar tudo isso, eu quero contar uma história para vocês. E para aqueles que nos acompanham por esse maravilhoso canal da 3ABN e também para os que estão nos bastidores, eu vou tomar alguns minutos a mais do que me foi concedido. Afinal, nada é impossível para Deus, certo? Cerca de 16 anos atrás, Nancy e eu não estava na posição de presidente, eu servia como vice-presidente. Fomos convidados pelo avô de Justin McNeil, Garvin McNeil, um grande apoiador. Ele e sua esposa foram grandes apoiadores. A esposa dele faleceu recentemente e isso nos entristeceu muito, mas eu quero lhes dizer algo. Muito em breve veremos aqueles que amamos e que morreram em Jesus. Nós os veremos porque Jesus está voltando. Nada é impossível para Cristo. Pois bem, Garvin McNeil nos convidou para ir à Zâmbia, a Livingstone, para ver diversos projetos de construção de igrejas em um dia, realizados com os voluntários da Maranatha Volunteers International, uma organização maravilhosa ligada à ASI, assim como a GYC, e como muitas outras organizações, como Streams of Light e tantas outras que vocês podem ver nos pavilhões de exposição. Então visitamos muitos lugares, vimos coisas magníficas acontecendo, pessoas trabalhando arduamente, igrejas sendo erguidas, visitamos um lugar onde seria construída uma escola secundária e foi muito empolgante. Bem, e Garvin McNeil manteve nossa agenda muito intensa. Eu estava pregando em todo o lugar. E, finalmente, chegou o momento de irmos embora. Embarcamos no avião em Livingstone, Zâmbia. E, por alguma razão, eles não nos permitiram levar 2 bagagens de mão para a cabine. Eu sempre carrego 2. Uma é minha pasta com documentos importantes e outras coisas. E a outra é uma bolsa menor que eu uso para viagens longas. Tem meu casaco, chinelos, coisa assim. E nela estava a minha Bíblia e meus sermões. 2 coisas. 2 bagagens. Bem, eu tive que tirar a Bíblia de uma das bolsas e deixar a bolsa. Eles colocariam no avião, mas não comigo na cabine. Eu peguei a Bíblia e, de forma muito pouco comum para mim, eu coloquei-a no compartimento acima da minha cabeça, também coloquei a pasta ali. Quando descemos daquele voo curto, puxei a pasta, saí do avião com Nancy e esqueci minha Bíblia. Qualquer um que já perdeu uma Bíblia sabe que isso é uma das coisas mais catastróficas que podem acontecer. Ela estava toda sublinhada, cheia de anotações. Você sabe exatamente onde ir e aquela página específica contém exatamente o que você quer dizer. Era a minha Bíblia de estudo e de pregação. Bem, assim que percebemos, enviamos mensagens de volta para o aeroporto. Por favor, vocês podem encontrar a Bíblia? Está numa capa, é assim e assim. Nenhuma resposta. O tempo foi passando. Garvin McNeil chegou até a oferecer uma recompensa para quem encontrasse a Bíblia. Nenhuma resposta. Mês após mês.
Ano após ano passou. E eu já tinha me convencido de que a Bíblia estava perdida. Mas em segredo, nós alimentávamos a esperança de que alguém a encontrasse e fosse abençoado pelo que havia nela, que em vez de algum funcionário da limpeza ou alguém simplesmente jogá-la no lixo, alguém a encontrasse, lesse a Bíblia e fosse tocado por ela. Ano após ano se passou. E se você olhar para a minha Bíblia aqui, você verá o ano de 2010, porque eu precisei comprar outra Bíblia. Agora, essa Bíblia já foi perdida 2 vezes desde então. Eu não tenho tempo para contar essas histórias hoje, são histórias milagrosas, mas eu tenho a minha Bíblia. Irmãos e irmãs, segurem firme a sua Bíblia e coloquem a Bíblia dentro da sua mente. Deus vai usá-la no futuro. Em setembro deste ano, recebemos uma ligação interessante no telefone do meu antigo escritório na Associação Geral. Uma senhora chamada Jack Smith, que estava substituindo naquele período como secretária, como assistente administrativa, atendeu o telefone e um homem disse: "Meu nome é DeWald Stein. Eu tenho algo que pode interessar a Ted Wilson." Então a Jack me ligou e disse: "Esse homem, DeWald Stein, ligou e ele disse que tem algo que pode te interessar." Bem, deixe-me explicar uma coisa. Nós recebemos muitas ligações na Associação Geral. Pessoas chateadas com todo tipo de coisa, achando que o escritório do presidente pode resolver tudo. E não pode. Normalmente, encaminhamos para outros setores. Eu disse a Jack: "Eu não conheço esse nome, eu não sei quem ele é." Recebemos coisas estranhas naquele escritório. E eu disse: "Se ele ligar novamente, pergunte o que é e peça para colocar por escrito." Mas o Senhor impressionou Jack Smith a não esperar, e sim a ligar de volta. E o que ela ouviu foi impressionante. DeWald Stein tinha a minha Bíblia. Imediatamente eu liguei para ele. Ele mora no noroeste do Kansas. DeWald e sua esposa são cristãos dedicados. Eles não são adventistas do 7º dia, mas amam a Jesus. Enquanto eu falava com DeWald ao telefone, eu fui entendendo cada vez mais a jornada dele e como aquela Bíblia havia influenciado sua vida. Eu quero convidar o DeWald para vir agora à plataforma. E a GYC vai perdoar vocês por aplaudirem, está tudo bem. Porque esse também é um momento emocionante para mim. DeWald vai compartilhar com vocês, em poucas palavras, porque ele vai contar a jornada. O que aconteceu depois que eu perdi a Bíblia, onde ela esteve, o que significou para ele. E o impossível aconteceu. A Bíblia está voltando para mim. Depois de quase 16 anos, impossível. Mas para Deus, nada é impossível. DeWald, conte-nos o que aconteceu. Muito obrigado, Pastor Ted. A história começou em 2011, em um aeroporto pequeno numa cidade chamada Nelspruit, na África do Sul.
Eu trabalhava lá como coordenador de rampa, garantindo que os aviões que pousavam tivessem seus passageiros desembarcando com segurança e as bagagens carregadas. Um dia, enquanto eu caminhava pelo aeroporto, vi uma Bíblia ali, abandonada. Fiquei curioso, fui até ela e a abri. Assim que abri, fiquei impressionado ao ver tantas anotações, tantos textos marcados. Naquele período da minha vida, eu também havia sido batizado em Cristo. Imediatamente fiquei profundamente tocado. Eu conseguia imaginar que aquela Bíblia pertencia a alguém que tinha muito amor e paixão por Deus. Foi triste para mim vê-la ali, sozinha. Então peguei a Bíblia e caminhei pelo aeroporto perguntando se alguém a havia perdido. Ninguém a reclamou. O local onde eu trabalhava também funcionava como achados e perdidos, então deixei a Bíblia sobre minha mesa por muito tempo. Ninguém apareceu para buscá-la. Às vezes eu a abria e lia as escrituras. Em 2013, eu pedi demissão do trabalho. Fui até meu gerente e perguntei: posso ficar com essa Bíblia? Porque eu sabia que se a deixasse ali, ela acabaria trancada ou jogada fora. Eu sentia um forte chamado para ficar com aquela Bíblia. No ano seguinte, tive a oportunidade de vir para a América pela primeira vez. E em tudo, a Bíblia sempre vinha comigo. Em 2014, estive nos Estados Unidos. Conheci Miami, fui até Chicago e depois voltei à África do Sul. Ver o mundo e a cultura da América me fez querer conhecer ainda mais lugares. Depois tive a oportunidade de ir para o Catar, no Oriente Médio. E também ali a Bíblia sempre me acompanhava. Eu nunca a deixei para trás. Cada vez que eu a abria, ficava impressionado ao ver quanto amor e paixão pela palavra de Deus havia ali. Depois de 2015, voltei para a África do Sul. Foi lá que conheci minha linda esposa e tivemos 2 filhos maravilhosos. Entre 2015 e 2022, muitas coisas aconteceram. Foi um período difícil para muitas pessoas. Tivemos que nos mudar bastante, de um lugar para outro, de casa em casa. Mas a Bíblia sempre esteve comigo. Nunca saiu do meu alcance. Eu sabia que havia um propósito, embora não entendesse qual. Em 2022, recebi outra oportunidade de ir para a América, desta vez por 6 meses. Comecei a trabalhar em Dakota do Norte. O empregador foi muito generoso e no ano seguinte convidou minha família para vir comigo. Voltamos então à África do Sul. Em 2023, minha família veio comigo para os Estados Unidos. Dissemos, vamos recomeçar, um novo começo. Vamos seguir para onde Deus quiser nos levar. Vendemos tudo, nossos pertences, nosso carro, doamos muitas coisas que não podíamos trazer. Literalmente viemos apenas com algumas malas. E claro, a Bíblia veio comigo. O ano de 2023 terminou. Recebi uma nova oportunidade de trabalho no noroeste do Kansas, onde estamos agora. Alguns meses atrás, eu estava limpando o meu armário. E tenho uma pequena caixa de sapatos onde guardo lembranças importantes. A Bíblia estava ali, porque ela é muito especial para mim. E então ouvi uma voz dentro da minha mente dizendo, DeWalt, está na hora de devolvê-la. Eu não entendi, não fazia sentido. Continuei com o meu dia, orei sobre isso, voltei para casa e novamente vi a impressão, DeWalt, está na hora de devolvê-la, está na hora de deixá-la voltar para casa. Eu pensei, por onde começar? São 15 anos, outro país, qualquer coisa pode acontecer. Existem quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Quais são as chances de encontrar a pessoa a quem essa Bíblia pertence? Mas eu sabia que havia um nome na Bíblia. Então a primeira coisa que fiz foi pesquisar o nome na internet. A primeira foto que apareceu, eu pensei, isso não pode ser possível, não tem como. No dia seguinte, enquanto eu dirigia para o trabalho, Deus falou novamente comigo. DeWalt, está na hora de deixá-la ir. Você precisa devolvê-la. Criei coragem. Vi que o pastor Ted estava ligado a uma igreja. Liguei para a igreja. Uma senhora muito gentil atendeu. Expliquei. Existe alguma maneira de falar com o pastor Ted? Eu tenho algo que pertence a ele e que eu encontrei.
No começo ela disse algo como, tudo bem, vou verificar e retorno para você para conversarmos. Ela foi muito gentil em ligar de volta. Então eu contei toda a história e ela ficou impressionada. Mais tarde, naquela mesma noite, recebi uma ligação. O número era estranho e normalmente não atendemos números desconhecidos por causa de golpes e coisas assim. Mas senti claramente que Deus me dizia, é hora de atender o telefone. Então atendi. Era o pastor Ted. Lembro que perguntei a ele, Senhor, por acaso o senhor perdeu uma Bíblia há cerca de 15 anos na África do Sul? E eu me lembro da resposta dele. Ele disse, filho, esta é uma oração respondida 15 anos depois. Conversamos e combinamos que eu enviaria a Bíblia pelo correio. Depois tivemos uma pequena entrevista e houve também um artigo. Não sei exatamente quando foi escrito. Pouco tempo depois, a mesma senhora me ligou novamente e disse, você não precisa mais enviar a Bíblia. Fiquei muito confuso. Então ela explicou. Em dezembro, em Orlando, na Flórida, haverá um seminário cristão de jovens e ele está nos convidando como família. Assim você poderá entregar a Bíblia pessoalmente. E hoje, Pastor Ted, é uma honra para mim devolver a sua Bíblia, aquela que o Senhor perdeu. Irmãos e irmãs, essa é a primeira vez em quase 16 anos que eu sequer toco ou vejo esta Bíblia novamente. Estou conferindo se ainda há anotações nela, e sim há. E eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que esta é uma experiência profundamente emocional para mim. DeWald, obrigado pela sua fidelidade a Deus. Obrigado pela sua fidelidade à palavra de Deus. E obrigado por devolver a minha Bíblia. Eu quero dizer a vocês, jovens, nada é impossível para Deus. Deus vai conduzir vocês em tudo o que enfrentarem no futuro. E permitam-me dizer algo com clareza: a Igreja Adventista passará por tempos difíceis e dolorosos. O Grande Conflito, o livro O Grande Conflito nos diz o que enfrentaremos. O livro do Apocalipse nos diz o que enfrentaremos. Mas nada é impossível para Deus. Agora, antes de fazer um apelo, eu quero chamar a esposa querida de DeWald, Melanie, e seus 2 filhos, Matthew e Liam. Somos profundamente gratos por eles estarem aqui conosco. Eles estão participando da GYC como vocês. Imagino que esta seja a primeira conferência desse tipo que vocês participam. E também o primeiro encontro adventista do 7º dia que já frequentaram. Que privilégio tê-los conosco. Agora, você devolveu a mim essa preciosa palavra de Deus. Ela é minha, tem meu nome aqui. E será um tesouro para sempre. E eu sei que vocês provavelmente têm suas próprias Bíblias, mas temos alguns presentes para vocês. Não queremos que retornem sem um foco profundo na palavra de Deus. Eu vou pedir que Andrew Park e o grupo venham aqui na frente. Vamos entregar a Melanie e ao DeWald lindas novas Bíblias produzidas pela Sei Feliz Publishing House. São Bíblias de louvor e adoração, com conexões especiais, inclusive QR Codes. E essas Bíblias certamente serão uma bênção para vocês. A Associação Ministerial da Associação Geral está compartilhando isso com vocês. E também temos, e não vamos sobrecarregar vocês, porque está tudo aqui. A Geração de Jovens para Cristo, a GYC, está oferecendo esse lindo conjunto do que chamamos de conflito dos séculos
com patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejado de todas as nações, que fala de Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos e o grande conflito que percorre a história desde o início até o fim. São livros belíssimos, escritos sob inspiração do céu por Ellen White, e vocês os acharão extremamente valiosos no estudo da Palavra de Deus. Mas Matthew e Liam, não queremos deixar vocês de fora. Para vocês, a Review and Herald Publishing Association e a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia estão presenteando com a coleção História Bíblica em 10 volumes, que vocês vão achar fascinante, com ilustrações lindas. Eu tenho certeza de que Deus os abençoará. Estamos enchendo vocês de presentes e vamos pagar qualquer excesso de bagagem, não é problema algum, porque queremos que vocês cresçam em Jesus. E que privilégio para nós poder compartilhar isso tudo com vocês. Obrigado, Melanie, Matthew e Liam. Eles não estão acostumados com encontros como estes. Eles estão mais habituados à vida no rancho e na fazenda no noroeste do Kansas. Mas obrigado por estarem aqui. E obrigado também à equipe. Dewalde, eu quero que você permaneça aqui comigo enquanto fazemos o apelo final. Deus o abençoe de maneira especial. Participantes, eu creio que a mensagem está clara. Estamos no tempo do fim. O diabo tentará de tudo para desanimar vocês, para impedir que vejam o que Deus quer que vejam, para que não entendam que Ele está chamando vocês diante da sarça ardente e enviando vocês em missão. O diabo vai tentar de todas as formas fazer parecer que é impossível para você fazer aquilo que Deus está chamando você a fazer. Mas hoje eu faço um apelo a vocês. Ao saírem da GYC amanhã, para que se lembrem disso, Deus vai ajudá-los a lembrar, assim como Dewalde nos ajudou a entender ao ler a palavra de Deus ao longo desses últimos 15, 16 anos, absorvendo algo que eu já tinha dado como completamente perdido. Nada é impossível para Deus. Deus vai conduzir você através de qualquer coisa. Ele vai levá-lo por cada aspecto da vida, se você mantiver seus olhos fixos nele e tirar as sandálias diante da presença de Deus na sarça ardente. Ele vai conduzi-lo à vitória, assim como fez com Moisés. Moisés, aos 40 anos, era cheio de arrogância, cheio de orgulho. Tornou-se, aos 80 anos, o homem mais humilde sobre a face da terra. E Deus o usou pelos 40 anos seguintes para conduzir os filhos de Israel em situações impossíveis. Porque nada é impossível para Deus. Muito em breve, você e eu veremos no céu do Oriente uma pequena nuvem surgindo, cerca de metade do tamanho da mão de um homem. E ela ficará cada vez mais brilhante, cada vez maior, até preencher todo o céu. Anjos do céu, todos eles serão enviados para esse evento culminante. E nós olharemos para cima e veremos tudo isso se desenrolando. E nossos olhos serão atraídos para o centro da nuvem, onde veremos Jesus. Desta vez, não vindo como o cordeiro humilde e ferido, mas vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele virá em glória, com o arco-íris sobre ele e relâmpagos sob a nuvem, revelando o seu poder, porque nada é impossível para Deus. E nós olharemos para cima e diremos: esse é o Deus a quem aguardávamos, ele nos salvará. E Jesus olhará para baixo e dirá: muito bem, servos bons e fiéis, entrem no gozo do seu Senhor.
E eu quero estar lá naquele dia. O clímax de todas as impossibilidades que enfrentamos, vencidas pelo poder de Deus. Eu quero estar lá naquele dia porque o impossível se tornará plenamente possível pelo poder de Jesus Cristo. Eu quero estar lá, olhando para o céu e aguardando Jesus. Quantos de vocês querem sair deste lugar dizendo: Senhor, salva-me, ajuda-me a contar isso a outros e ajuda-me a não me preocupar com as impossibilidades, porque contigo tudo é possível. Se você sente isso no coração, fique em pé comigo agora mesmo. Amen. Amen. Eu quero fazer um último apelo. Não vamos chamar as pessoas à frente, já tivemos uma bela demonstração disso hoje pela manhã. Nós tivemos explicações claras sobre como entregar a vida ao Senhor, mas eu quero que isso seja algo muito pessoal. Quero que todos nesse auditório e também aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo sintam o peso do potencial que Deus tem para vocês, porque com Ele nada é impossível. E Ele quer enviá-los deste lugar com todo o poder disponível do céu, algo além daquilo que vocês conseguem imaginar, para que vocês também vejam o invisível, para que vocês vejam o impossível, porque Jesus está conduzindo vocês, assim como conduziu os filhos de Israel com a nuvem e a coluna de fogo. E se vocês o seguirem, Ele os conduzirá até sua segunda vinda e a vida eterna. E meu último apelo é este, e não levante a mão se você não estiver disposto a isso. Você está disposto a se render completamente e permitir que Deus o conduza até mesmo pelas situações mais impossíveis para falar a alguém sobre Jesus, sua justiça e sua breve volta? Se você deseja pedir ao Senhor que o ajude a fazer o impossível e a ser sua testemunha neste tempo final, levante sua mão onde você estiver agora. Amém. Pai Celestial, obrigado pelos compromissos feitos hoje. Obrigado pela maravilhosa compreensão de que podemos ver o invisível quando estamos conectados a Ti. Que podemos caminhar com segurança, não importa onde formos, mesmo nas situações mais impossíveis, se nossos olhos estiverem fixos em Ti. Agora, Senhor, abençoa cada participante aqui. Concede-lhes o poder do céu de que necessitam para enfrentar as impossibilidades do futuro, pois nada é impossível para Ti. Obrigado por ouvires esta oração. Obrigado pelas promessas da Tua breve volta. Aguardamos com alegria o dia em que estaremos sobre o mar de vidro, reconhecendo que nossa presença no céu seria impossível se não fosse pelo sangue, pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Esperamos por esse dia e que ele seja em breve. Obrigado por seres o Deus de todas as possibilidades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Please.